Com a dissolução do Império Romano em 476 d.C., a Europa Ocidental entrou no período que é conhecido como a Idade Média. As principais características do medievo são a desurbanização do território europeu, a diminuição das manufaturas e uma retração do comércio, que como consequência levou também a uma retração do dinheiro. Neste vídeo falarei um pouco sobre a Idade Média e a questão do dinheiro. Antes de mais nada, deixe seu like, ative o sininho para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Milênio Mojo agradece. Até o período final do Império Romano, o dinheiro, e no caso falaremos de moedas cunhadas em metais preciosos como o ouro e a prata, e em menor valor bronze, era o padrão em todo o Império. Mesmo havendo a utilização de produtos agrícolas ou manufaturados para trocas, o padrão do Império era o uso de moedas. Estas moedas de metais preciosos tinham sua cunhagem controladas pelo Estado romano. Assim havia um controle na cunhagem de moedas e também do comércio. Uma das grandes questões do Império Romano era que toda a produção do Império era voltada para suprir a cidade de Roma e também de Bizâncio, que mais tarde tornaria-se Constantinopla, pois estes eram os grandes centros comerciais de todo o Império Romano e também onde se concentrava a maior área urbana de toda a Europa Ocidental. Entretanto, com seu fim, o que restou de organização política com a ausência do Império eram antigas vilas romanas, vilae, ou então chefes bárbaros da Germânia que passaram a se proclamar reis e constituir seus impérios onde antes eram as fronteiras do Império Romano. Neste período inicial do medievo é chamado de a Baixa Idade Média, em que os reis germânicos vão se estabelecer em grandes áreas do extinto Império Ocidental. Nessas regiões, o comércio tornou-se quase inexistente. As populações camponesas se aglutinaram em torno da vila e dos reis bárbaros e passaram a viver principalmente da produção agrícola. A agricultura foi o principal meio de enriquecimento dos reis germânicos, mas enriquecimento seria uma ideia muito anacrônica para o período, pois a diferença entre estamentos apenas refletia em duas palavras: potestas e humilde. Potestas são os poderosos, e então sua riqueza em metais preciosos era irrelevante na Baixa Idade Média. Mas com o desenvolvimento dos reinos, foi necessário uma reformulação da circulação das moedas. Pois é um erro comum considerarmos que na Idade Média não havia nenhum tipo de comércio e a inexistência de dinheiro circulando, pois mesmo com um comércio reduzido, ainda assim havia um grande fluxo comercial no Império Romano Oriental, que é conhecido como Império Bizantino, e dos islâmicos no Oriente Próximo. Entre o Império Bizantino e os islâmicos, havia um grande fluxo de mercadorias e especiarias, seda e ornamentos de ourives, todos passavam pelas rotas comerciais árabes e bizantinas. Os portos destes dois tinham um grande fluxo de produtos, e estes chegavam à Europa feudal, em que os nobres que poderiam pagar, ou também mercadores, obviamente, que poderiam pagar por esses produtos, com toda certeza iriam comprá-los, e usando moedas de ouro. E em feudos mais empobrecidos, utilizariam a prata. Assim, com o desenvolvimento da Idade Média, teremos o Reino Franco de Carlos Magno, em que este rei irá reformar a política monetária do Reino Franco, estabelecendo um peso padrão em ouro para a cunhagem de suas moedas, utilizando sua efígie e não mais uma cópia do que eram os denários romanos, e depois estabeleceu funcionários especializados nas cunhagens de suas moedas. De acordo com o historiador Legoff, havia em torno de 1.400 moedeiros
que eram especialistas na cunhagem de moedas. Os moedeiros eram presentes na corte de Carlos Magno, cunhando suas moedas. Entretanto, é sabido que também haviam moedeiros viajantes para cunhar as moedas locais. Assim teve um rápido desenvolvimento do fluxo de metais preciosos na Europa e um aumento por todo o continente da extração mineral, sendo as muito famosas minas de prata alemãs. Entretanto, as moedas de ouro tinham um valor muito elevado para aquilo que poderiam comprar na Europa. E aos poucos, a prata foi substituindo as moedas de ouro em circulação e se tornaram a moeda corrente da Europa. Enquanto isso, o ouro era usado principalmente para a confecção de objetos nas igrejas, nos palácios e castelos, servindo como uma forma de preservar o ouro, pois em algum momento de crise, estes candelabros ou obras de arte eram derretidos para a utilização em cunhagem de moedas. Em uma sociedade quase totalmente agrária, o uso de moedas de grande valor era praticamente inútil, sendo muito mais valorizado o poder das terras e dos exércitos e o pagamento de impostos feitos por meio da corveia, em que os camponeses deveriam pagar tanto os impostos ao seu senhor feudal quanto o dízimo da igreja com produtos agrícolas. Assim, grande parte do ouro e da prata eram utilizados principalmente para a manutenção de tesouros e para o comércio com o Oriente. Mas qual era a opinião da Igreja Católica sobre o dinheiro? Bem, sobre o dinheiro específico, a Igreja não tinha nada contra. Entretanto, havia sim algo que era extremamente proibido pela Igreja Católica, que era a prática de empréstimos a juros. Aqueles que viviam da prática de empréstimos carregavam o pecado da usura, já que o usurário acabava por ser guiado à cobiça, à avareza, ou em latim, avaritia. A usura era considerada um pecado, pois era acreditado que sua prática era um roubo a Deus, pois o ganho dos juros é essencialmente sobre o tempo do empréstimo. Ou seja, você ganharia o seu lucro sobre o tempo que pertencia essencialmente a Deus. Assim, aquele que carregava o pecado da usura era um avarento e também um ladrão. Essa visão era defendida utilizando-se dos textos do Antigo Testamento, como em Levítico: não emprestarás a juros a teu irmão, quer se trate de um empréstimo em dinheiro ou em víveres, ou qualquer que seja em que se exija juro. Em Deuteronômio se lê: ao estrangeiro poderás emprestar a juros, mas emprestarás sem juros a teu irmão. Dessa forma, ficava proibido aos cristãos medievais a prática de empréstimos a juros. Entretanto, com a crescente urbanização da Europa Ocidental, a necessidade de dinheiro crescia e assim eram utilizados os credores judeus para a aquisição de empréstimos. Mas, de todo jeito, a Igreja condenava veementemente essas práticas monetárias. E assim, o dinheiro, pela Igreja Católica, era um bem que indiretamente levava ao pecado e, como consequência, ao inferno quando aquele que praticava a usura falecia. Mas um ponto interessante: com o crescimento das cidades e o aumento da necessidade de dinheiro e empréstimos, a Igreja fez algumas modificações em sua doutrina. A usura continuou sendo pecado, mas era possível se escapar dele por meio da caridade. Assim era incentivado que aqueles que praticaram a usura em vida e viveram suas vidas a partir dela tivessem a oportunidade de doar todo o seu patrimônio e assim se livrar do seu pecado. As mudanças que ocorreram para o fluxo monetário na Europa ocorreram principalmente no século XII, com o advento das cruzadas, pois os cavaleiros cruzados que se dirigiram para a Terra Santa desejavam enriquecimento, mas bens agrícolas seriam muito difíceis de se conseguir transportar e então necessitavam de ouro, e assim podemos ter um renascimento
da política monetária no final do século XII. Entretanto, deixarei este assunto para mais tarde, em outro vídeo, já que após o fim das cruzadas, as cidades-estado italianas desenvolverão muito as ciências contábeis e grandes banqueiros italianos vão surgir, trazendo uma nova perspectiva sobre o dinheiro na Alta Idade Média e no Renascimento. Estou muito grato a todos que assistiram o vídeo até aqui, deixem um like, Milênio Mundial se despede.